que é glúten? Quais alimentos contêm glúten? Eu devo ou não consumir o glúten? Essas perguntas nós vamos respondê-las no decorrer aqui da nossa aula de hoje, tá bom? Essa é a nossa proposta, né? Que vocês entendam, principalmente, né? Devo ou não consumir? Acredito que isso seja uma escolha de cada um, baseado, obviamente, em conhecimento científico, tá? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho. O glúten, ele não é uma substância. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro, né? O glúten, na realidade, ele é uma mistura de proteínas e nós já vamos falar que proteínas são essas. Então, só pra gente começar a entender, bom, glúten ele é uma mistura de proteínas, mas o que são proteínas, né? Então, as proteínas, na realidade, elas são formadas pela combinação de aminoácidos, né? Então, eu tenho aqui uma representação geral de um aminoácido 1, um aminoácido 2, ok? E a combinação desses aminoácidos, né, por meio da formação do que nós chamamos de ligação peptídica, é o que leva à formação de proteínas. Então, as proteínas, elas são constituídas a partir de aminoácidos. Então, se vocês observarem aqui, né, nós temos a junção aqui desses aminoácidos, exatamente aqui onde nós temos a carbonila, né, de um aminoácido, e o grupo amina do outro aminoácido, e consequentemente nós vamos ter a eliminação de uma molécula de água, né? Então, a hidroxila que está ligado ao carbono aqui referente ao ácido carboxílico, né? Nós temos a combinação dela com um hidrogênio do grupo amina, do outro aminoácido, havendo a eliminação de água e a formação da ligação peptídica, que é o que vai juntando e dando origem, né, às proteínas, que são macromoléculas, estruturas já poliméricas, né? Acho que esse é o ponto. E essas estruturas, elas são unidas por meio dessa ligação peptídica. Então, só para a gente se situar, né? Então, o glúten, ele é uma mistura de proteínas. Mas a maioria das pessoas falam assim, mas não é os carboidratos que são fontes de glúten? Calma, a gente vai chegar nesse ponto. O que eu tô dizendo para vocês é que, na realidade, o que nós chamamos de glúten é uma mistura de algumas proteínas. Mas nós vamos ver quais são os alimentos que realmente contêm o glúten, de onde vem esse glúten. Então, basicamente, o glúten, ele está presente, ou melhor, essas proteínas, elas estão presentes no trigo, centeio, cevada e aveia, ok? Então, basicamente, todos os alimentos que apresentam, né, esses grãos aqui, né, esses cereais, melhor dizendo, na sua composição, ok? Eles vão apresentar glúten, tá? Então, essas proteínas basicamente estão presentes no trigo, centeio, cevada e aveia de uma forma natural, tá? Então, que alimentos que têm glúten? Alimentos que, na realidade, foram produzidos a partir de trigo, centeio, aveia ou cevada, né? Então, aqui alguns exemplos. Os pães, de maneira geral, né? Os pães são produzidos, né? A grande maioria deles a partir da farinha de trigo. Então, se eu tenho, mas eu como um pão feito com farinha de amêndoa, com farinha de batata doce, né? Vai ter glúten? Na realidade, né, nós estamos falando aqui dos pães convencionais, pães produzidos a partir da farinha de trigo, tá? Então, se você come aí um pão diferenciado, produzido a partir de outras farinhas, não necessariamente vai ter glúten. Lembrando que sempre vão ser os alimentos produzidos a partir do trigo, centeio, cevada e aveia. Então, aqui falando de uma maneira um pouco mais generalizada, né? Os pães tradicionais, né? Pães que são feitos com farinha de trigo, contêm glúten. As massas, né? Macarrão, lasanha, pizzas, né? As massas, de uma forma geral,
são produzidas a partir de farinha de trigo, né? Então contém glúten, tá? Bolachas, biscoitos, né? Todas essas coisas gostosas contém glúten. Bolos, né? Contém glúten, tá bom? Esses salgadinhos de milho também, tá? Contém glúten. Ah, e aquele polvilho, né? Aquele biscoito de polvilho, tá? Na maioria das vezes não vai conter glúten, né? Porque não vem do trigo. Então, é bem interessante. Nós estamos falando aqui de uma maneira um pouco mais generalizada, mas que vocês sempre olhem no rótulo para verificar a presença ou não do glúten, né? As carnes empanadas vai conter glúten porque são empanadas com a farinha de trigo, né? E a cerveja, né? A cerveja também contém glúten. Então, só retomando, né? Todos os alimentos que, de certa forma, forem produzidos a partir do trigo, centeio, cevada, né? Ou aveia, vai apresentar, né? Glúten, vai apresentar essas proteínas, né? Então, esse é o ponto-chave. Então, por isso a gente fala muito hoje que as fontes de glúten, né, estão associados aos carboidratos e não às proteínas. Apesar do glúten ser uma mistura de algumas proteínas, os alimentos que, de certa forma, contêm grandes quantidades de glúten estão associados à classe dos carboidratos. Então, isso é um ponto legal da gente discutir também, porque não tem um alimento necessariamente que ele vai ter, né? Olha, esse alimento aqui ele tem 100% carboidrato, principalmente quando a gente fala de alimentos mais naturais e assim por diante, né? Ele pode ter uma maior quantidade de carboidratos em relação às proteínas. E aí nós classificamos esse alimento como uma fonte de carboidrato. Mas nos alimentos, muitas vezes, nós vamos ter vários nutrientes, tá? Então, é importante vocês entenderem, né? Os pães, biscoitos, tudo isso que nós estamos colocando aqui são alimentos, né? Que contêm uma grande quantidade de carboidratos. Ah, todo carboidrato contém glúten? Não. Apenas os carboidratos, né? Que contém trigo, cevada, centeio e aveia. Então, sempre associem, né? Sempre associem, né? A esses cereais que eu coloquei aqui, tá? Então, esse é o ponto importante. Então, a grande parte, né, da fonte aí de glúten, dos alimentos fontes de glúten, estão dentre as classes dos carboidratos. Mas o glúten, por si só, é uma mistura de proteínas, tá? Mas não são alimentos, né, esses alimentos que nós estamos colocando aqui, não são alimentos que, de certa forma, são ricos em proteína, tá? Não é esse o ponto. A grande quantidade aqui está associada aos carboidratos, tá bom?